General, faça uma excepcional tarde, um excepcional dia para você. Bora lá transbordar sobre o filme Trabalho Interno, Inside Job. Esse filme eu já tinha assistido uma vez, aliás, 2 vezes já tinha assistido, e agora foi bem interessante, porque quando nós tivemos aquela bolha imobiliária em 2008, alguns de vocês vão se lembrar, os mais novos talvez não, mas nós, aí os quarentões, nós nos lembramos muito bem. Me interessou muito entender o que estava por trás lá. Até porque eu já estava estudando um pouquinho sobre essa questão de mercado de ações e tudo mais, né? E como é que funcionava por trás. E como eu sou da área de exatas, me chamou muita atenção e continua me chamando muita atenção que quem trabalha geralmente por trás ali é a galera que são engenheiros de software, esse pessoal sempre está por trás ali. E eu me recordo que eu assisti um documentário que falava sobre o funcionamento de toda a arquitetura desse mundo das ações, tá ok? E uma pessoa começou a explicar um algoritmo, um software que fazia a análise das ações e tudo mais lá, e ele não conseguia explicar na sua totalidade como é que aquilo funcionava. Aquilo já me acendeu uma luzinha de alerta. Eu falei, rapaz, se o cara não consegue explicar, imagine como é que esse negócio é. E é bem complicado. E quando nós olhamos aqui para esse filme, esse documentário Trabalho Interno, ele é bem interessante, né? Ele começa mostrando um lugar bem paradisíaco e as implicações que essa crise financeira e imobiliária de 2008 dos Estados Unidos levou para lá. E não foi só para lá não, no Brasil, o mundo todo sofreu com isso daí, ok? Vamos fazer anotei 9 pontos aqui com relação ao filme. Primeira coisa, Trabalho Interno tratou das transformações políticas e econômicas, bastante atenção, transformações políticas e econômicas ocorridas nos Estados Unidos que conduziram à crise financeira de 2008. Teve um lobby violento, gigantesco, para que leis fossem mudadas e por conta dessa flexibilização que deram, já vamos falar sobre isso daí, deu o rolo que deu, o caos que deu. Emprestaram muito dinheiro para pessoas que não tinham condições de arcar com os financiamentos, mas muito mesmo. Inclusive tem filmes mais atuais. Estava tentando puxar na memória aqui qual foi o último filme que eu assisti que falava de Prime, Subprime, que tem a ver com isso daqui também. E uma das pessoas que fazia o processo de venda, sorrindo, e é um documentário também que para conseguir financiamento nos Estados Unidos, para quem era imigrante, o que ele fazia? Falsificava documentos e conseguia os documentos lá para poder dizer que a pessoa tinha uma renda compatível para fazer aquele processo de financiamento. E o que as pessoas começaram a fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 10 casas, começaram a financiar um monte de casas nessa loucura que aconteceu por lá, e eles alugavam essas casas, né? Com o dinheiro do aluguel se pagava o empréstimo. Só que a casa caiu, e muitas casas mesmo tiveram que ser devolvidas para os bancos porque eles não conseguiram arcar com os pagamentos. Muito sério isso daí. O filme se baseia na sociedade norte-americana no período de 1980 a 2010. Eles fazem todo esse levantamento lá, porque não foi em 2008 que o negócio aconteceu. Isso vem de longa data, vem da década de 80, que é esse processo de flexibilizar. Então, olha só, você vai sendo direto, curto e grosso. Você tem o dinheiro. A Bíblia já fala que a gente não tem que emprestar, mas você é um banco e você tem na sua carteira de coisas que você oferece para as pessoas, uma delas de serviços é o empréstimo bancário. Aí você vai emprestar dinheiro. Você vai emprestar dinheiro a rodo, a torto e direito para todo mundo? Não, né? Você tem que ter um certo controle de verificar para quem que você vai conseguir emprestar ou não. Você tem que ter um norte para isso daí. E aqui fizeram de tal maneira, flexibilizaram tanto, por isso do lobby. Eu falei no começo, do lobby na política com a parte econômica. Isso aqui foi um lobby violento mesmo. Então até que teve muita gente ali que, principalmente professores universitários, eu vou falar sobre isso, perderam a carreira. A coisa foi muito feia. Então como é que você vai se emprestar dinheiro? Você tem que ter um pano de fundo, né? Coisas que a pessoa tem que te garantir. E aqui não foi bem assim. Então vamos lá. No filme são citadas 2 inovações financeiras. A securitização e os derivativos. Essas inovações foram possíveis graças às mudanças legais ocorridas ao longo dos últimos 40 anos dos Estados Unidos. É graças ao lobby mesmo. Muita gente foi comprada, leis foram mudadas e deu o que deu em 2008. Quinto ponto, permitiram o uso disseminado de CDO, que é o Collateralized Debt Obligation, que é um bonito, né? CDO, e o CDS, que é o Credit Default Swap,
que transferiram os riscos de créditos inerentes a um título financeiro a terceiros. Tá? O que é o tal do CDO? Eu peguei e fiz uma liçãozinha de casa aqui, funciona assim, o CDO. É bem interessante. Para que você entenda o funcionamento do CDO, imagine que uma instituição financeira está trabalhando pesado com uma linha de crédito imobiliária. Começa a vender, emprestar. Só que o crédito acaba. Então, o que acontece? Ela continua emprestando várias operações no setor financeiro. Em um dado momento, a empresa percebe a redução do seu próprio capital. Ela não consegue emprestar tanto quanto estava emprestando antes. Ainda que existam bons e maus devedores, o banco não tem capacidade para continuar financiando essas operações sozinho, visto que há risco de quebra, mesmo o índice de inadimplência sendo pequeno. Portanto, para conseguir permanecer e dar uma burlada nisso aí, o que ela faz? Continuando a obter lucros com a intermediação do negócio, a companhia opta por fazer o CDO dos financiamentos em questão. Então, o que é isso daí? Assim, dentro de cada CDO, o banco vai adicionando diferentes devedores. Então, eu financiei, você financiou, ele financiou, pega toda essa galera, joga dentro no CDO. Virou algo que pode ser negociado. Eu vou negociar isso com alguém. Então, o que acontece? Com os CDOs formados, entendeu o que é CDO? É o João, a Maria, o William, o Francisco, o Pablo, e todo mundo lá e bota todo mundo aqui dentro. Se bem que o Pablo não financia, ele paga à vista. Ele gosta de falar assim, foi à vista, tá quitado. Mas financiou, bom, coloca tudo no CDO. E o que ele faz com esse CDO? Ele mostra para uma outra instituição financeira, quer comprar? E aí ele pega e começa a fazer o processo de negociação do CDO. E aí a gente entra, não vou entrar muito nesse detalhe não, mas a gente entra naqueles títulos. O que são essas coisas? A grosso modo são títulos. Aí tem os primes e subprimes. O subprime é aquele que é desculpa o termo, né, mas é o lixo do lixo do lixo. É aquilo que a inadimplência vai ser gigantesca. Gigantesca, não tem lastro o negócio, muito dificilmente você vai receber. Por quê? Aquilo que eu comentei lá no comecinho com vocês aqui. Algumas pessoas, e ainda hoje, acabam fazendo isso daí, porque as leis ainda lá estão flexibilizadas. O que elas fazem? Até forjam documentos para poder dizer que eu tenho uma renda maior do que realmente eu tenho para que eu consiga fazer um processo de financiamento. Isso é muito complicado. Aí o que acontece? Depois que o CDO está montado, essas instituições financeiras, por sua vez, compram o produto que eles ofereceram para outra, né? Daí uma outra pessoa compra, outro banco compra o CDO, recebem os rendimentos, ou seja, essa pessoa que comprou o CDO vai receber os juros e rendimentos dessa galera que está dentro desse CDO, os juros, encargos cobrados e tudo mais, e eles adquirem a dívida. O que eu ganho? O que a empresa ganha? Eu faço o processo de venda e eu ganho uma comissão em cima disso daí. Ou seja, estão negociando as dívidas. Tá ok? Bem complicado isso, né? Aí tem o CDS, que depois você pode fazer uma pesquisa sobre isso daí também, que é bem interessante o que ele nos apresenta. Então, o que acontece aqui por conta desse CDO e desse CDS? Um pesado lobby financeiro foi responsável por divulgar entre os políticos norte-americanos, republicanos e democratas, interesse de direita e de esquerda, os dois compraram essa briga aqui, os benefícios sociais que a desregulamentação do sistema financeiro poderia proporcionar. Presta atenção, benefícios sociais que esse processo de desregulamentação poderia proporcionar, ou seja, virou um caos. A fala estava muito bonitinha, o discurso politicamente correto, show de bola, só que na prática azedou o caldo para todo mundo acabou pagando por conta disso. Nós aqui no Brasil pagamos, tá? Eu lembro que quando eu comprei esse terreno aqui, nós pagamos um valor, e por conta disso, hoje, esse terreno aqui vale 3 a 4 vezes mais, e não se passou nem uma década. Olha como é que as coisas subiram pra caramba. Aí entra a narrativa científica. Lembra que eu falei dos professores universitários? Esses professores universitários, a narrativa científica para as mudanças propostas ficou a cargo de alguns professores. Narrativas políticas, junto à galera da economia lá, e tudo isso vindo para a população e todo mundo comprando a ideia. Vamos desregulamentar esse negócio, essa parada. Vamos fazer empréstimo para todo mundo. Aí entra também uma outra autoridade que é o professor universitário, aquele doutor, sabe? O cara da economia e tudo mais, eles começam a colocar dados e mostrar realmente esse processo de desregulamentar, isso daqui vai gerar benefícios sociais assim. Vejam esse gráfico aqui, vejam esse outro gráfico. O que aconteceu? Aprovaram muitas mudanças, flexibilizaram demais. Oitavo, fizeram o papel de emprestar argumentos ditos científicos para convencer a sociedade norte-americana dos benefícios coletivos das inovações financeiras propostas. Em troca disso, de acordo com o documentário, receberam pagamentos poupudos do sistema financeiro. Obviamente, a carreira deles foi para o vinagre. Aí, finalmente, em 2008, se instala a crise financeira. Aquela gotinha que caiu no copo que já estava para explodir há muito tempo.
E expôs os perigos do uso descontrolado dos CDOs. Cara, se você estuda, falei cara, né? Parece que eu tô em sala de aula aqui. Mano, se você estudar sobre o CDO e fizer uma pesquisa sobre isso daí, a sua mente vai fazer assim, ó, então é isso que eles estão fazendo? Pegam todos os empréstimos ali, pessoas colocam dentro de um pacote, chama esse pacote de CDO e negocia esse pacote com outro banco. Uma prática muito comum que acontece já há algum tempo, e eu tenho percebido no Brasil, você entrou no Serasa, você está com o nome sujo. Então, por lei, se não estou enganado, tem uma quantidade X de tempo lá que você tem que ser tirado de lá, beleza? O que eles fazem? Antes de vencer a dívida, eles pegam e vendem a dívida para um outro, montam um CDO e vendem a dívida para um outro banco. Mas muitas vezes, essa outra instituição é do mesmo banco, é só para poder ficar rolando a dívida. Tá entendendo como é que funciona? Ei, rapaz, se a gente começar a estudar isso aqui, a gente chega lá, hein? Então, o que nós temos aqui? Na época, as maiores instituições financeiras dos Estados Unidos liberaram crédito de forma desregulada a potenciais maus pagadores, os chamados subprime. Títulos prime, a galera que, ó, isso aqui consegue pagar, hein? Tá tudo certinho, esse cara ganha aqui e vai conseguir pagar. Subprime é a galera que é chamados maus pagadores. Porque o track record dessa galera já diz que não são bons pagadores. Pensa num documentário maravilhoso. Não é à toa que eu já assisti ele algumas vezes e me interesso demais por esse assunto aqui. E você também deveria se interessar, porque isso impacta diretamente na nossa vida. Valeu, general!